Já há muito tempo eu queria tratar o tema namoro, noivado, sexo, casamento, mas a ordem deveria ser namoro, noivado, casamento, sexo. Há muito tempo eu vinha pensando nisso e calhou de pensarmos sobre o tema hoje à noite. Falar sobre namoro, sobre relacionamento, é bastante abrangente a temática. Você não sabe sequer por onde começar. Seria muito fácil e mais seguro eu dizer que este tema ele deve ser começado pela seguinte afirmação bíblica: quer vocês comam, quer vocês façam qualquer coisa, inclusive namorar, façam para a glória de Deus. É a orientação bíblica, não é? Então, é isso que eu quero tentar apresentar para vocês. De que forma, para a glória de Deus, alguém pode pensar em namoro, alguém pode pensar em noivado, casamento e sexo. Nós faremos o seguinte, vai ser um papo Coca-Cola. Eu vou fazer o unboxing de 1 Coríntios, o capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou usar predominantemente a versão bíblica NVT, nova versão transformadora. Se você quiser apenas seguir na sua Bíblia, esse será o texto bíblico predominante. Vez ou outra eu posso recorrer a Almeida, nova Almeida atualizada. Uma música que fez bastante sucesso, e em 2002, gravada pelo conjunto Tribalista, Já Sei Namorar. Essa música, ela foi composta, a letra, por Arnaldo Antunes, e a composição, os arranjos, foi de Marisa Monte e Carlinhos Brown. 2002. A letra diz assim, não é para você cantar, tá? Só ouvir. Já sei namorar. E por que já sabe namorar? Ele explica. Já sei beijar de língua. Agora só me resta sonhar. Ele sabe namorar porque, segundo ele já sabe beijar de língua. Então, se você sabe beijar de língua, você já sabe namorar. Agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar. Agora só me falta sair. Eu não tenho paciência por televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Já sei namorar. Já sei chutar a bola. Agora só me falta ganhar. Não tenho juiz. Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Estou te querendo como ninguém. Estou te querendo como Deus quiser. Estou te querendo como eu te quero. Estou te querendo como se quer. Estou te querendo como Deus quiser. Do que trata essa letra? Já sei namorar é o canto do sujeito que está colocado no mundo. Ele é cheio de si, de autoafirmações. Ele é cheio de certezas daquilo que quer, e ele quer ser feliz. E no julgamento dele, ser feliz é não ter sobre ele um juiz. Ser feliz é não ter que prestar contas,
Ser feliz é ser de todo mundo e querer que todo mundo te queira bem. Ele nem sequer quer pensar, ele cantarola. Essa é a vida. E o que é mais triste, gente, é que essa é a filosofia da vasta maioria das pessoas. Espero que não seja a sua na prática, porque é possível você crer em alguma coisa na sua cabeça, no seu coração, desejar alguma coisa, mas na prática ser bem diferente. Hoje à noite eu quero perguntar: será mesmo que você já sabe namorar? 1 Coríntios capítulo 7. Por incrível que pareça, a Bíblia não fala de namoro. Você vai buscar na Bíblia em vão. Ela não vai dizer pode namorar, a época em que se deve namorar, como se deve namorar. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia começa em Gênesis falando de casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. A Bíblia não discorre sobre namoro, nem em Provérbios, por incrível que pareça. Então, como é que a gente pode construir uma visão bíblica de namoro, noivado, casamento? Sim, nós temos textos em abundância nas Escrituras, sexo também. O meu propósito hoje é caminhar com você pela primeira carta, ou capítulo 7 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, porque nós temos aqui, talvez, um dos estudos mais sistemáticos sobre questões relacionadas a isso. E eu penso que quando nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui, a gente vai saber se você deve, quando você deve e como você deve namorar. Mas ilude-se quem pensa que este estudo é apenas para namorado, porque não é. Este estudo é para quem está solteiro, é para quem está viúvo, é para quem está casado. Paulo, ele vai responder aqui a basicamente 4 perguntas. A primeira pergunta que ele vai responder: eu posso me casar? Segunda pergunta que ele vai responder: eu posso me divorciar? A terceira pergunta: eu sou crente, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu me converti, e me converti trabalhando em tal coisa. O que eu faço da minha vida agora que eu sou crente? Posso me casar? Posso me divorciar? Sou crente, e agora? E a última pergunta que ele vai responder: por que eu deveria permanecer solteiro? Portanto, se há algo na Bíblia sobre namoro, é que ela desencoraja você a namorar. Por incrível que pareça. Por que é? Por quê? Paulo vai dizer isso. Então, vamos falar um pouco do contexto, rapidinho, para você entender. 1 Coríntios 7, começa uma nova sessão na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo tinha recebido da família de Cloe, você lê isso no capítulo 1 da carta, nos versos 10 e 11, ele tinha recebido da família de Cloe notícias de que as coisas não andavam nada bem naquela igreja. Tão jovem e já tão cheia de problemas. Além das notícias que ele recebe sobre o estado das coisas naquela igreja, por exemplo, ele ouve dizer, e no capítulo 5 ele fala sobre isso, que naquela igreja tinha um rapaz que estava mantendo relações sexuais com a madrasta.
E a igreja, em nome do amor, estava deixando ele. Não, deixa, uma hora ele se arrepende, uma hora muda. E Paulo dá uma bronca na igreja. Por que a igreja não disciplina o sujeito? Era uma igreja cheia de problemas. Se você já leu um pouquinho a Bíblia, já é crente há um tempinho em igreja, você já sabe. Existia até um termo, corintianizar, alguma coisa assim, vai depender de como você translitera a palavra, que significa a pessoas devassas, uma pessoa devassa, ela é coríntia. Não é corintiano, mas ela é coríntia, né? Porque a cidade era muito promíscua. Paulo vai dizer no capítulo 6 que alguns dos membros da igreja tinham sido, inclusive, praticantes da homossexualidade. Alguns de vocês eram assim, haviam sido ladrões, adúlteros, fornicadores, trapaceiros. Ou seja, o currículo era extenso de perversidade naquela cidade. Então Paulo, ele ouve notícias de que muita coisa do mundanismo de Corinto já acontecia dentro da igreja, tão jovem, porque é óbvio, quando a gente vem a Cristo, convertemos-nos a Cristo, a gente traz toda uma bagagem, sobretudo se você vem do mundo, como a gente costuma dizer, e não da igreja. E esse processo de santificação, ele é lento, ele é progressivo e muitas vezes leva a vida inteira. Então, além das notícias, Paulo recebe uma carta que foi entregada por 3 pessoas, ele fala disso no capítulo 16, no verso 17, e essa carta traz algumas perguntas daquele povo, perguntas da igreja. A igreja estava em dúvida, e a primeira das perguntas tinha a ver com casamento. O casamento era uma área problemática para aquela igreja, para aqueles crentes. Problemática por causa da corrupção moral da cultura, que tolerava fornicação. O que é a fornicação? É o sexo indevido, sexo, digamos, de solteiros. Isso é fornicação. O adultério, a homossexualidade, a poligamia, era tudo celebrado naquela cidade. O concubinato. O que é o concubinato? É a união livre e estável. O casal se conhece, se gosta, digamos, e resolvem viver juntos, sem casamento, palavrado apenas no sentimento que um diz ter pelo outro. Concubinato. União estável, união livre. E esses homens, essas mulheres convertidas, elas queriam saber como viver naquela sociedade. Então Paulo trata dessas questões relacionadas a casar ou não casar. Outra coisa que ele vai tratar: sexo no casamento. Pode ou não pode? Com que frequência? Divórcio e segundo casamento. É permitido? A situação das virgens, das meninas solteiras, das viúvas em relação ao casamento. E o tema da vocação, ou seja, aquilo que Deus me dotou de habilidade para fazer, aquilo que Ele me chamou para fazer, agora que eu sou crente, como é que tem que ser isso? Eu nasci judeu, ou eu não nasci judeu, como é que eu vou viver minha vida? Então, tudo isso Paulo vai discutir no capítulo 7. E aí do capítulo 8 até o final da carta, Paulo vai responder as demais perguntas. Porque parece que do capítulo 1 ao 6, Paulo lidou com as questões que ele ouviu falar da família de Cloé, sobre a igreja. E do 7 até o final, ele vai responder a carta que ele recebe de 3 pessoas, conforme a gente lê
no capítulo 16, 17. Agora, que a gente sabe que havia perguntas, está muito claro no verso 1 de 1 Coríntios 7. Paulo escreve: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, chegou uma carta às mãos dele. Essa carta diz respeito ao que veremos no capítulo 7. Agora, do capítulo 8 até o final, ele vai tratar de comida sacrificada a ídolos, ele vai tratar de ministério de mulheres na igreja, ele vai tratar de dons espirituais, ele vai tratar da ordem de culto, ele vai falar da ressurreição dos cristãos, vai tratar da questão da oferta para os cristãos na Judéia. Ele está respondendo dúvidas. Mas nosso foco é o capítulo 7. Eu disse que são 4 perguntas. Olha aí no quadrinho verde aqui, se você está acompanhando o estudo. Se não, você pode baixar aí pelo QR Code ou no link depois na descrição do vídeo. 4 perguntas, do verso 1 ao 9. Outra coisa que eu preciso dizer sobre esse capítulo. Mark Dever disse que se trata do capítulo mais difícil de ser interpretado no Novo Testamento. E você vai ver por quê. Não é simples. Mas do verso 1 ao 9, posso me casar? Do verso 10 ao 16, posso me divorciar? Do verso 17 ao 24, sou crente, e agora? O que eu faço da vida? Verso 25 ao 40, por que eu deveria permanecer solteiro? Então eu espero que ao final desta conversa, deste unboxing do capítulo 7, você entenda se é prudente para você namorar, quando seria o melhor momento. Segundo, como que você tem que viver seu casamento. Outra coisa importante, o divórcio, eu já li uma frase assim, tempos atrás, um livro, o divórcio começa no namoro. Se você não sabe o momento, com quem e a maneira correta de namorar, você começa aí o seu divórcio, se você vier a casar com essa pessoa. Agora, por que essas perguntas são feitas a Paulo? Existiam 3 P's de pato, 3 P's que afligiam esses novos crentes, essa jovem igreja. O primeiro P é de platonismo, é da filosofia. O platonismo ou o neoplatonismo, naquele contexto, naquela época, diz respeito a você fazer da matéria algo ruim. O bom são as coisas do espírito, da mente, as mais elevadas. Então, o corpo é matéria, logo o corpo é ruim. Se o corpo é ruim, você iria tratá-lo de pelo menos 2 maneiras extremas. Ou você ia dar ao seu corpo o que ele pede, já que ele está pedindo e o corpo vai para o pó, se decompõe, então sacie-se, mate a vontade do corpo. Já sabe beijar de língua? Bola para dentro. Nesse nível. O outro extremo era, não, eu não posso satisfazer os desejos da matéria carnal. Eu sou espiritual. E é por isso que você vai ver então os novos crentes com dúvida. Espera aí, nós não vamos entregar o corpo à promiscuidade, como a filosofia grega platônica diz. Nós não vamos cair nesse extremo. Mas o outro extremo nos preocupa, qual seja? E será que eu posso casar? Porque se eu casar, eu vou ter que ter relação sexual com a minha esposa ou com o meu marido. E será que isso é bom? Até hoje, na igreja evangélica, o sexo entre marido e mulher é visto, em alguns casos, como sujo. Isso é uma ideia platônica, que influenciou demais Agostinho, que influenciou tremendamente a igreja do Ocidente. Então, eles pensavam, será que eu posso casar? Porque se eu casar, eu vou ter que ter sexo com a esposa ou com o marido. E as coisas do corpo são ruins.
Mas e se o sujeito já era casado, ele não tinha como, aí ele pensava, então eu vou separar da mulher, porque se eu continuar casado com ele ou com ela, eu vou ter que ter sexo, e o sexo é ruim, ou não é, Paulo? Eu quero me dedicar a Deus, então eu vou parar de ter sexo com meu cônjuge. Não é assim, Paulo? Então esse era o primeiro P. O que você faz com os desejos sexuais? O platonismo dizia, ou você se entrega dissolutamente, e é daí que vinha todos os pecados de fornicação, adultério, homossexualidade, poligamia, concubinato, etc. Ou você dizia, não, nós não vamos fazer sexo nenhum, nem no casamento. O segundo P era, embutido no platonismo, era a promiscuidade. Era tudo tão sujo e feio, que mesmo o casal casado em Cristo, tinha vergonha da relação sexual, levando em conta toda a promiscuidade mundana. E o terceiro P era o da perseguição. Muita gente estava sendo perseguida, então eles tinham dúvidas, será que eu caso? Porque tem muita gente perdendo bens, perdendo casa, sofrendo. Tanto que Paulo vai falar sobre isso aqui. Então, o platonismo, a promiscuidade, a perseguição faz esse povo ficar em dúvida. Então vamos ao texto agora. Primeira pergunta, posso me casar? Capítulo 7, de 1 a 9. Agora, quanto às perguntas que me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Opa! Tocar aqui significa intercurso sexual. E é interessante, gente, porque a maneira como Paulo usa essa linguagem revela como ele entendia que nós não devemos tratar o tema, ou seja, de maneira leviana. Ele não dá margem para você ir além, conjecturar, criar imagens. Mas essa expressão, não é bom que o homem toque em mulher, ela era uma expressão usada pelos platônicos que queriam se dedicar à espiritualidade e, portanto, não queriam ter sexo. Aí Paulo vai dizer, em alguns casos é bom mesmo que o homem não toque em mulher. E ele vai explicar por quê. Então, no versículo 1, ele está dizendo, em síntese, seria bom se você não casasse. Seria bom. Agora, eu não preciso esticar seu cérebro para você chegar à seguinte conclusão. Se ele está dizendo que em alguns casos seria bom se você não se casasse, é óbvio que ele está dizendo seria bom se você não namorasse. Mas antes que você pense, chegue à conclusão de que Paulo não gostava de mulher, de que Paulo era esquisito, um ermitão, platônico, leia o verso 35 do capítulo 7. Verso 35. Digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Olha o que Paulo já está te dizendo. Tudo que ele está ensinando no capítulo 40, não é porque ele é pró ou contra sexo e casamento. É que ele não quer que coisa alguma, nem as melhores coisas criadas por Deus, venham a impor restrições de um modo que você não vai conseguir servir bem ao Senhor, por causa das distrações, que até as coisas boas nos provocam, distrações. Está claro isso? Então ele está dizendo no verso 1, volte lá,
em alguns casos vai ser bom que você não se case. Verso 2: não se casar, entretanto, poderá fazer você cair em tentações. Verso 2: mas uma vez que há tanta imoralidade sexual no mundo e no coração do ser humano, fora a tentação do diabo, são nossos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa. Se Paulo diz cada homem tem que ter sua própria esposa, ele está dizendo: eu não quero homem nenhum tentado a viver se masturbando, se promiscuindo, fornicando, se prostituindo. Será bom se você conseguir não casar, nem namorar. E ele vai explicar por quê. Agora, se isso vai fazer o homem viver na imoralidade sexual, na pornografia, etc., então é bom que ele tenha sua própria esposa. E Paulo aqui é impressionante. E a mulher tem o seu próprio marido. Naquela cultura, ele não está levando em conta apenas o desejo sexual feminino. Ele está levando em conta o desejo sexual masculino apenas. Ele está levando em conta que mulher também tem desejos sexuais, que, se não forem bem tratados, poderão levá-las à imoralidade sexual também. E o que a gente tem descoberto recentemente, eu acho que eu não preciso falar com nenhum tipo de pudor aqui, é que o número de mulheres viciadas também em pornografia, hoje, é absurdamente grande. Ninguém imaginava isso. O número de mulheres viciadas em pornografia, adictas à masturbação, é enorme. Isso é um problema também para as mulheres, e Paulo reconhece isso. Seria bom se você não se casasse. Entretanto, verso 2, não se casar poderá fazer você cair em tentação. Tanto a mulher como o homem. Que o homem tenha a sua própria esposa, ele já está combatendo aqui a homossexualidade. Eu falei mulher, própria esposa? O homem, sua própria esposa, e a mulher, o seu próprio marido. Mas e naqueles casos onde, ainda que seja convertido, o homem ou a mulher terão tentações homossexuais? Jesus tratou disso. Alguns se fizeram eunucos, ou seja, combatem isso, porque se a tentação é homossexual, biblicamente falando, não existe casamento homossexual. E você também não poderá viver na imoralidade sexual. Então você tratará disso não com casamento, mas em santificação. Jesus fala, em alguns se fizeram eunucos. Agora, verso 3, Augusto Nicodemos diz assim: sexo no casamento é dívida. Verso 3, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Não é nenhuma promiscuidade no casamento o marido querer o corpo da mulher, Paulo está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Lembra do contexto platônico? Matéria, sexo é ruim? Não, no casamento não. No casamento, sexo é dívida. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas a esposa.
não privem um ao outro de terem relações. E vocês sabem de que tipo de relação ele está falando. A menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente em intercurso sexual, marido e mulher, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. No casamento, muito tempo sem sexo poderá tentar o marido ou a esposa à imoralidade sexual. Então Paulo está dizendo, vocês não precisam se preocupar. Dentro do contexto do casamento, o sexo não é apenas lícito, como também uma espécie de dever que um tem pelo outro, ou para com o outro. Não há nenhuma promiscuidade nisso. Deus fez o sexo. No contexto do casamento, Deus é pró-sexo. Então, verso 1, seria bom se você não se casasse. Verso 2, entretanto, não se casar poderá fazer você cair em tentação. Versos 3 a 6, privar-se de sexo no casamento não é saudável. Verso 7, celibato é um dom. Gostaria que todos fossem como eu. Ou seja, sem cônjuge. Mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro tem aquele. Paulo está dizendo, uns têm dom para casar, outros têm dom para não casar. Casar é dom. Não casar é dom. Paulo está dizendo isso. Não sou eu. Já tinha pensado nisso? Dom para casamento. E se você, porventura, não tiver o dom para casamento, se o seu dom for o celibato, isso significa que você vai viver sem se casar, mas também sem imoralidade sexual. Sem prostituição, sem fornicação, sem masturbação, sem pornografia. Não quer dizer que você não terá desejos, mas você saberá combatê-los. O John Stott, um dos grandes expositores bíblicos do século XX, ele era celibatário, e ele descobriu o celibato, no caso dele próprio, já adiantado em idade, quando ele percebeu que ele não se casava e que ele estava conseguindo viver sem casamento. Então, celibato é um dom. Verso 8. Portanto, digo aos solteiros aqui, gente, são os não casados. Quem são os não casados? Quem são esses solteiros? Porque, veja, Paulo está colocando esses não casados na categoria de viúvas. Verso 8. Digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Esses não casados, muitos intérpretes vão dizer que são os divorciados antes da conversão. Porque os não casados, ele vai usar os não casados como a gente entende, aqueles que nunca se casaram. Paulo aqui vai usar outras palavras para descrevê-los. Verso 28, virgem ou moça. Verso 34, virgem ou mulher que não se casou. Verso 36, filha ou virgem ou noiva. Verso 38, virgem ou filha ou noiva. Mas aqui no verso 8, ele está tratando de pessoas não casadas. Não eram viúvas, mas elas eram não casadas. Aí eu coloquei o que um dos grandes comentaristas
da língua grega, escreveu: o termo não casados indica aqueles que já foram casados antes da conversão, mas não são viúvos. Pessoas que agora estão solteiras, mas não são virgens. E o que não faltava em Corinto era gente assim, você concorda? Aí esse povo, que já não era virgem mais, que já tinha vivido na promiscuidade, ou que já fora inclusive casado e agora não era mais, eles deveriam se casar? Agora que estavam crentes? E as viúvas deveriam se casar? Aí Paulo diz, com relação a esses não casados e viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Esse versículo 8 é o que muitos estudiosos usam para dizer que Paulo era não casado. Ou seja, ou Paulo de fato era virgem, nunca se casou, e aí alguns vão dizer que é difícil afirmar isso. Por quê? Porque ele era um rabino de altíssima competência, um rabino não chegava onde ele chegou se ele fosse solteirão. Em Atos 27, se não me engano, ou 26, a gente vai ver ele falando que ele votava a favor de condenar cristãos. Então ele era parte do sinédrio. Você não entrava lá solteirão. Então alguns acham que ou Paulo era viúvo, ou Paulo foi abandonado pela sua mulher judia quando ele se converte. A sinagoga obriga ela a largar dele. Gente muito séria defende isso. Entretanto, no meio dessas três possibilidades, ou ele nunca se casou, ou ele era viúvo, ou ele tinha sido deixado pela mulher por causa do cristianismo dele agora, a opção mais forte é a de que ele tenha sido viúvo, alguns vão dizer. E por que eles chegam a essa conclusão? Porque ele fala que permaneçam como eu. Ele está se colocando na categoria de alguém que ou não casado, ou é viúvo. Mas esqueça essas interpretações, porque de fato elas não são importantes no texto. O que é importante é que ele está dizendo: seja você alguém que não é mais virgem, por ter vivido promiscuamente, ou não casado porque se separou e agora converteu, seja você viúvo ou viúva que agora converteu, é melhor que você fique sem cônjuge, sem casamento. Mas, se não consegue se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que ceder às tentações sexuais. É melhor se casar que arder em desejo. É o que Paulo está dizendo. Essa é a primeira parte. Eu paro aqui e abro para as primeiras perguntas, dentro do que a gente viu até aqui. Lembra que eu falei que esse capítulo não é fácil? Uma das razões que faz ele ser difícil, é o verso 8. Seja como eu, Paulo está dizendo. Eu como? Viúvo, Paulo? Permanecer viúvo, sem casar de novo? Não casado porque a mulher te abandonou, porque você virou cristão e ela abandonou você, ou você nunca se casou mesmo? É uma dificuldade. Mas, de novo, saber sobre isso não é necessário para você entender o que o texto está te ensinando. O que o texto está te ensinando é que se você está em Cristo e é viúva, está em Cristo, não é casado mais ou não é casado, é melhor você permanecer sem se casar. Mas se você não conseguir se controlar, se os seus desejos arderem em você, então se case. Até aqui, Paulo
já disse algumas coisas que podem ser aplicadas a namoro ou não namoro. 2 aplicações eu quero fazer e vou abrir para pergunta. Primeira, o verso 1 ele já diz: se você consegue permanecer solteiro, permaneça. E eu mostrei para você o versículo 35, que fala que Paulo quer o melhor para você, quer que você se veja sem restrições, para você servir melhor a Deus com o mínimo possível de distrações. Então, mas eu não tenho dom, eu sei que eu quero casar, eu acho que Deus vai querer, me deu o dom, eu vou casar. Primeiro, como é que alguém de 12, 13 anos sabe sobre isso? 14 anos, 15 anos. Não é o ideal namorar nessa idade. Outra coisa, quem te garante que no namoro você vai conseguir viver sem tentações? Eu te digo mais, no namoro você poderá ser ainda mais tentado, sobretudo se você cruzar a linha de intimidades que não são devidas, senão no casamento. Então, Paulo aqui, ele já permite você a tirar várias conclusões práticas. É hora de eu casar? Ou melhor, é hora de eu namorar? Isso vai servir de embaraço para você, etc, etc. Mas vamos lá, perguntas. A gente vai continuar, o texto vai falar mais. O Marcos tinha perguntado aqui antes. Marcos. Eu estava pensando se eu realmente ia fazer essa pergunta, porque ela pode me colocar numa situação desconfortável. Então, no contexto... Você está em família, meu irmão. Mas ela tende a fugir, não da temática em si, porque ela envolve... Na verdade, a temática ela está sujeita à autoridade dessa pergunta. Diga. E a pergunta é: me parece, no versículo 2, no versículo 1, parte B, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Em outras partes do capítulo 7, vai transparecer opiniões pessoais do apóstolo Paulo. Será que não é aqui que grandes estudiosos dizem que as escrituras contêm a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus por causa dessas particularidades que envolve inspiração de uma opinião pessoal? Então, ele vai falar da opinião, entre aspas, pessoal mais adiante. Então deixa a gente chegar lá, porque muitos nem entenderam onde você está. Eu sei onde você quer chegar e você tem toda a razão em perguntar isso. Deixa a gente chegar nesse versículo onde isso vai ficar mais claro. O que eu pensei que você levantaria aqui é que ele está indo veementemente contra ao mandato da criação. Não é bom que o homem esteja só. E aqui ele está dizendo, não é bom que o homem toque em mulher. Parece que ele está sendo a voz da serpente. Mas não é. Você tem que lembrar que lá no pacto, em Gênesis 2, o ser humano estava sob o pacto das obras. No Novo Testamento, a família de Deus, ela é ainda maior do que a família consanguínea. Paulo vai explicar isso ainda nesse capítulo, etc, etc. Vamos lá, próxima pergunta. Pastor, alguém mandou uma pergunta que fala assim: como sabemos que o casamento talvez não seja para todos? Como saber então se serei um celibatário? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa pergunta. O texto vai continuar, ele vai nos dar mais luz sobre isso, para você saber se você é não celibatário. Uma coisa é certa: você vai saber combater todas as suas inclinações para a imoralidade sexual. Deus não te daria o dom de celibato para você continuar se masturbando, se prostituindo. Aliás, isso vale muito para homens. Homens barbado, mais velho, que não casa, mas vive pegando. Deixa eu dizer uma coisa.
Não importa se você vem na igreja, não importa se você dá dízimo. Isso pode ser um sinal enorme de que você nunca foi salvo. Porque no Antigo Testamento, toda relação com pecado sexual ilustrava o rompimento de Israel com seu Deus. A promiscuidade, um dia eu ainda quero dar esse estudo para vocês, jovens, Sexo e a Supremacia de Cristo. É do John Piper, eu fiz algumas adaptações. Mas o pecado sexual, ele está veementemente atrelado ao seu desvio de Deus. Então, cuidado, meninos, cuidado. A promiscuidade sexual, na Bíblia, ela está atrelada ao desvio de Deus. Aí alguém poderá dizer, não, mas eu canto. Leia os profetas falavam, não venham falar comigo, diz o Senhor, vocês cantam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês vêm no culto, vocês fazem ofertas. E por que eu sei que o coração está longe? Por causa da imoralidade sexual de vocês. Imoralidade sexual na Bíblia é seríssimo. Então, para não me adiantar, porque o texto vai dar mais detalhes, o primeiro sinal do celibato é: você vai conseguir vencer pela graça, por meio da fé, as inclinações pecaminosas do seu coração. Deus vai te dar escapes. Isso é muito importante. Agora, você, homem, mulher, que tem condições de casar, mas fica escolhendo demais e vive na prática recorrente da imoralidade sexual, isso é muito sério. Próxima pergunta. Jorge. Sim, pastor. Aqui no versículo, uma pergunta relacionada ao versículo 5. O termo puritano ele é usado de maneira derrogatória para sinalizar uma pessoa que preza muito pela pureza sexual hoje em dia, usam esse termo de forma derrogatória, mas na tradição puritana, essa prática descrita no versículo 5 é boa considerar essa vontade dessa prática do versículo 5 de abster-se do sexo dentro do casamento para dedicar-se à oração, mesmo que isso seja considerado apenas uma concessão, não uma indicação de algo que seja diretamente positivo. Não, exatamente, muito bem observado. Não, a concessão que Paulo está dizendo é o seguinte: marido e mulher vão dialogar, e é uma concessão porque é uma exceção. Porque a regra, como disse o Nicodemos, né, gostei dessa frase dele, sexo no casamento é dívida. E não há nada de errado, meninas casadas, do seu marido querer seu corpo. Escutem meninas, escutem o que eu estou dizendo, casadas, mulheres. É nobre seu marido querer seu corpo. Ele quer seu corpo. Ele tem direito ao seu corpo. E vice-versa. Não é pecado você querer o corpo do seu marido. Entende? Casados, meninos, isso aí tem que ser em outro momento para a gente falar mais disso. Mas a concessão aqui é o seguinte: o casal encontra um propósito pelo qual jejuar ou orar, conversam sobre isso, decidem um tempo, mas como concessão, exceção. Não é para ser regra. A mulher não pode baixar um decreto, chegar em casa e falar: a partir de hoje sem sexo por 6 meses, porque Deus me revelou. Isso não é bíblico. Deus não me revelou, o marido poderá dizer: e seu corpo é meu? Entendeu? Desculpa, eu não posso ir muito além, que vocês são solteiros ainda. Vamos lá. Mais alguma coisa? Vamos seguir? Então vamos lá, próxima página. Posso me divorciar? E por que essa pergunta? Essa pergunta porque tinha gente casado que queria viver para Deus, mas estava influenciado pelo platonismo, que dizia que sexo é ruim. Então eu vou largar o sexo
Para largar o sexo eu tenho que divorciar, e divorciada eu vou poder me dedicar mais a Deus. Era uma das questões. Outra das questões era, eu estava casado com a minha esposa, agora eu sou crente, converti, ela não é crente, então eu vou separar para eu casar com uma irmã em Cristo. Perguntas desse tipo estavam surgindo. E no versos 10 e 11, orientações para cristãos casados com cristãos. E aqui eu vou ser rápido, porque é muito óbvio. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Curioso ele chamar a esposa aqui. Mas se o fizer, que ela permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. Está falando de 2 crentes. E o marido não deve se separar da esposa. Está falando de crentes, está claro isso, vocês 2 são crentes, vocês não podem se separar, exceto a cláusula de exceção de Jesus, em caso de adultério, onde uma das partes adulterou a ponto de não querer reconciliação. Verso 12, agora me dirijo aos demais. Quem são os demais? Os que se converteram, um cônjuge não crente e o outro converteu. Como é que lida com isso? Era um crente recém-convertido com seu cônjuge ainda não convertido. Paulo vai tratar disso. E disso Jesus não tinha tratado. E é por isso que ele vai dizer, agora digo eu. Ele está acrescentando revelação e ele tem autoridade para fazê-lo. 1 Coríntios 14, 37. Ele é apóstolo, ele pode falar isso aqui. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Ou seja, Jesus não falou do caso de um cônjuge que converteu e o outro que ainda não converteu. Se um irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não separe da mulher. Imagina a tentação, sujeito convertido, a mulher lá resmungando, porque agora ele é crente, e as irmãzinhas solteiras, viúva, bonitinha dentro da igreja. Deus está falando ao meu coração, eu preciso de uma serva do Senhor, vou largar aquela bruaca. Paulo fala, para com isso, rapaz. E se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. O que Paulo está dizendo aqui? Um cônjuge vivendo debaixo do mesmo teto, com um cônjuge crente, de algum modo é beneficiado pela graça de Deus. É a mesma coisa que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 6, quando fala daqueles que foram beneficiados na comunhão da igreja e depois abandonaram, foram iluminados e abandonaram. Muitos vão dizer, perdeu salvação, mas não é isso que está em Hebreus 6, não. O autor de Hebreus está falando o seguinte, você conviveu debaixo do teto da congregação dos santos, você recebeu palavra de Deus, você recebeu oração, você recebeu ministração de Deus, você foi abençoado, você foi santificado no sentido de que você ficou durante algum tempo separado de certas coisas do mundo. Então Paulo está dizendo, se o cônjuge descrente estiver consentindo em ficar com você, permaneça, você está santificando ele, não no sentido de salvando ele. Não é santificar no sentido de que ele vai ser salvo porque você é crente. Não é isso que Paulo está falando. O cônjuge descrente que quiser continuar com o cônjuge crente, vai ser de algum modo beneficiado, abençoado, ao ponto de poder ser salvo. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Os presbiterianos usam isso aqui para batizar
criança onde só um cônjuge é crente e o outro não, mas o argumento não cola. Porque se o santificado não serve para falar de salvação do cônjuge descrente, por que aqui serve para falar do filho do casal? Não cola. O que Paulo está dizendo aqui é que filhos de pais separados, sobretudo sob risco de o filho ir ficar com o cônjuge, ou o pai, ou a mãe descrente, poderia ser um problema. É disso que Paulo está tratando. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixa ele ir. Você fez de tudo, você não dificultou, você orou, você tentou ganhar com o seu silêncio e suas orações, como está lá em 1 de Pedro 3, mas o cônjuge descrente insiste em dizer, olha, eu não casei com crente, você está chata demais, você está chato demais, tchau, deixa ele ir, deixa ela ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus nos chamou a viver em paz. E aí os reformados sempre disseram o seguinte, meu bom velhinho John Piper discorda, e neste ponto eu discordo do meu bom velho Piper. Eu acho que é o único ponto com ele em que eu me discordo, onde aqui, se você tem o respaldo bíblico para o divórcio, você tem a autorização bíblica para um novo casamento. Isso está na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Então aqui, o cônjuge descrente abandona a mulher, ou o marido, digamos, o irmão ou a irmã que ficou abandonado, está livre dessa servidão, e portanto, lá no final do capítulo, Paulo vai dizer, poderá casar no Senhor. Essa é a minha interpretação. Esse é outro ponto que faz desse texto um texto dificílimo no Novo Testamento. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir, verso 15. Verso 16. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Paulo está tentando limpar a consciência daquele crente que está sendo abandonado, que tentou de tudo. Mas eu não vou separar, e se ela converter? E se ele converter? Paulo diz, olha, ele está querendo ir embora, ela está querendo ir embora. Deixa. Você não sabe se vai se converter. Deus nos chamou à paz. Posso me divorciar? Duas respostas que Paulo dá aqui. Primeira, se são dois crentes, em hipótese alguma. A não ser em caso de adultério e o cônjuge não quer mais voltar. Jesus falou sobre isso. Segunda condição, um cônjuge converteu, o outro continua descrente. O descrente quer continuar? Não separa. Mas ele quer ir embora? Deixa ele ir, deixa ela ir. E você está livre da servidão. Você poderá no Senhor contrair um novo casamento. No Senhor significa casamento entre crentes. E logo, lá no final, vê o final do capítulo, porque aqui dá outra aplicação muito boa para namoro. Verso 39, lá no final, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Ou seja, se para casar tem que ser dois irmãos em Cristo, adivinha para namorar? Pastor, mas eu estou orando, a pessoa... Deus não te põe namoro evangelístico, isso não existe na Bíblia. Não existe namoro evangelístico. Tem que ser irmão no Senhor. Mas vamos lá. Perguntas sobre o divórcio? Vamos seguir. Eu vou pular os versos 17 a 24, porque tratam de vocação, trabalho, ou o judeu que converteu, ele era circuncidado, o que ele faz com a circuncisão, ou eu me converti e trabalho em tal coisa.
Mas isso está aqui por um propósito teológico muito importante. Paulo não foge do assunto dele. Mas o tempo não me permite tratar disso. Vamos lá para o final, porque aqui eu entro mais claramente, eu não, Paulo, sobre namoro, e a gente caminha para terminar. Vamos lá. Por que ficar solteiro? E aqui Paulo vai te dizer, de algum modo, qual momento da sua vida é o melhor para você começar a namorar. Então Paulo, ele vai te dizer várias coisas, ele vai te dar um argumento da realidade, um argumento escatológico, ele vai te dar um argumento vocacional, ele vai falar de propósitos firmes de vida, e no final ele vai dizer, olha, casamento é para a vida inteira, não é test drive. Então, por que Paulo insiste, como ele disse lá no verso 1, não é bom que toque em mulher? Ou seja, ele está dizendo, fique solteiro, como eu. Primeira coisa, por que Paulo desencoraja namoro e casamento? Por causa das dificuldades da vida e do relacionamento a dois. Primeira coisa, verso 25. Quanto à pergunta sobre as moças, sobre as virgens, as solteiras, as irmãs que nunca se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor, ou seja, Jesus não tratou sobre o caso delas. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Eu vou compartilhar minha autoridade apostólica com vocês. Jesus não tratou disso. Mas pela graça de Deus, eu recebi o apostolado. E como apóstolo, Paulo está dizendo, eu posso dizer algo que vai ficar no mesmo pé de igualdade com as palavras do Senhor Jesus, em termos de casamento, namoro, etc. Então Paulo não está dizendo, olha, Jesus não falou, então eu vou dar minha opinião, segue se você quiser. Não é isso não. Verso 26. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor vocês permanecerem solteiros. Como estão? Dificuldade dos tempos quais eram? As perseguições. Imagina, uma coisa, gente, quando eu fui chamado para o ministério, a confirmação do meu chamado foi aqui nesta igreja, eu ainda era solteiro. Eu imaginava, eu vou para o meio dos índios. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos. Adivinha? E não é porque eu não amo mais Jesus e não quero mais a obra. As dificuldades de um homem casado impõem, de uma mulher casada, impõem a eles restrições. E não se iluda, de namorado também. Então, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, as perseguições, uma coisa é você fugir do soldado romano solteiro, outra coisa é você fugir com mulher e 3 filhos nas costas. Então, o argumento da realidade, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Pergunta, na idade que você está, você já consegue lidar com dificuldades de relacionamento? Entendeu? Se Paulo está falando isso para pessoas que estão em idade apropriada para casamento, como era o caso, imagina o que ele diria para adolescentes e tudo mais. Apesar de que naquela cultura você casava mais cedo. Maria deve ter se casado, a mãe de Jesus, com 16 anos. Você está pronto para casar com 16 anos? Sustentar família? Cuidar de filho? Porque senão o namoro é uma invenção humana para você ficar pegando e ficando com quem você quer, fazendo test drive. Isso não é bíblico.
Ninguém, da perspectiva bíblica cristã, ninguém deve entrar num namoro sem uma convicção mínima. É o homem que eu quero para mim. É a mulher que eu quero para mim. Da perspectiva bíblica, você não vai encontrar um versículo dizendo, tenta, se não der certo, você larga. Não existe isso na Bíblia. Aliás, Paulo vai chamar isso de defraudar. Defraudar o outro. Envolver-se com o outro, fazer promessas para o outro, pegar nas partes do outro ou da outra, que você jamais deveria ter feito nesse momento da vida, nessa circunstância, para lá na frente dizer, não deu certo. Isso chama defraudar. Paulo trata disso em Colossenses. Então, Paulo diz, por que você deve ficar solteiro? Primeiro, você tem que levar em conta as dificuldades da época. As dificuldades do relacionamento a dois. Você está preparado para lidar com isso? Para conversar e etc. Verso 29, pelo tempo curto que nos resta neste mundo, o casamento não é eterno. Olha o que diz o verso 29, irmãos, isto é o que quero dizer, o tempo que resta é muito curto, portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados, ou seja, por mais que o marido tenha que cuidar da esposa, ele não pode fazer do casamento um embaraço para ele fazer a obra de Deus. O tempo é curto. O evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Então, o que tem esposa deve agir como se não fosse casado. Aquele que chora, que se alegre ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Paulo está dizendo, desfrute do dinheiro que você tem, da alegria que você tem, chore quando você tiver que chorar, sorria, mas essas coisas não podem impedir você de andar. E o que acontece quando você começa a namorar? Fica sentimental, chora por qualquer coisa, emburra, afasta dos amigos. É uma praga. Paulo está dizendo, irmãos, o que eu quero é que vocês entendam que o tempo que resta para nós é muito curto. E mesmo as coisas boas que Deus criou para nós, o casamento, não pode impedir você de realizar a obra de Deus, a vocação de Deus. E sobre essa vocação, ele falou do verso 17 ao 24. Por isso que eu falei que aquele texto não está fora do contexto. Deus te chama a algo, Deus te deu talentos, Deus te chama ao discipulado, Deus te chama à pregação, Deus te chama a cuidar dos outros, Deus te chama a socorrer financeiramente quem não tem. E o dinheiro de casado, vai para fralda, vai para mamadeira, vai para aluguel, vai para... O do solteiro não pode ir só para o seu luxo e conforto, tem que ir para a obra de Deus. É disso que Paulo está tratando, o tempo é curto. Verso 32. Por que você deve considerar não namorar tão cedo ou ficar solteiro? Por causa das preocupações do casamento e da família. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradar o Senhor. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a esposa. Mas Paulo acabou de falar que tem que viver como se não fosse casado. Paulo não está dizendo para você ser radical e largar a mulher de lado ou o marido de lado. Ele está falando, encontre um equilíbrio. O que ele está dizendo é, o casamento requer de quem casou cuidados. Mas esses cuidados, por mais que devem ser dispensados, não pode impedir você de fazer a obra. Então você percebe como é que fica uma divisão, uma luta constante. Eu preciso fazer a obra, preciso fazer mais, mas eu tenho filho. Eu preciso fazer mais, mas eu tenho que cuidar da casa. Eu preciso fazer mais, mas eu tenho que trabalhar para pôr o pão em casa. Paulo está dizendo, eu queria poupar vocês disso.
Verso 34. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. O que significa ser santo de corpo e espírito aqui, já que Paulo não condena sexo no casamento? Você não tem que se preocupar em se entregar a essas coisas. Suas preocupações serão outras. Mas a mulher casada vai precisar preocupar com as suas responsabilidades aqui na terra, em como agradar seu marido. Você está pronto para isso? Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Até porque ele já falou, casar não é pecado. Quero que façam aquilo que vai ajudar vocês a servir melhor a Deus, com o mínimo possível de distrações. Agora, você está no ensino médio, uma carga pesadíssima de estudos, ou está prestes a entrar no ensino médio, tem que passar no Enem, tem que passar no vestibular, tem que ter sua vida devocional, tem que ter seu compromisso com a igreja, tem que entrar na faculdade. O que você acha que o namoro vai fazer nesse momento da sua vida? Acabou, minha filha. Primeira coisa que vai para o saco, a sua leitura bíblica, sua vida devocional, seus amigos da igreja. Não é momento. E Paulo está dizendo, eu quero poupar vocês dessas distrações. Verso 36. Se, contudo, um homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada, então o cara ficou noivo, mas ele está tratando a noiva de forma inapropriada, ou seja, ele está enrolando, ficou noivo, mas não vai adiante, seus impulsos vão além das suas forças, ele está pondo a mão onde não deve, está cobrando coisas que ela não tem que dar para ele. Então, meu filho, que se case com ela. Não é isso que você quer? Não é? Case com ela. Não é pecado. Agora, ficar fornicando é pecado. Então, casa com a noiva. Mas, se tiver assumido um compromisso firme de vida, como Paulo tinha assumido, de pregar até os confins da terra, ele jamais teria conseguido cumprir o que ele cumpriu se ele tivesse casado. Então Paulo está dizendo, há compromissos firmes na vida, e se você não tem a urgência de casar, se o que só tem no momento é a palavra de que estão noivos e vão casar, se você não defraudou nada, se você não tem urgência, e se você consegue controlar suas paixões, consegue viver sem sexo, sem casamento, então vá cumprir esse propósito maior de vida. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Por quê? Porque Paulo quer o maior número possível de pessoas levando a grande comissão adiante. A primeira pergunta que você tem que fazer, meninos e meninas, quando você for começar a namorar, essa pessoa com quem eu estou pensando em namorar, vai contribuir na minha vida para que eu prossiga com a grande comissão de Jesus ou não? Essa é a primeira pergunta. Não é se tem atração física, não é se beija bem. Aliás, você tem que descobrir se beija bem lá na lua de mel, de preferência. Porque para saber se beija bem mesmo, é uma linha muito tênue. Se você fala, minha namorada beija muito bem, aí eu falo, você já sabe disso? Aí está igual ao Deus lá no jardim, quem te contou? Para saber se beija bem, você já passou da linha de chegada há muito tempo. Pode não ter tido penetração, escuta, sério, pode não ter tido penetração, mas a fornicação já ferveu, e isso é pecado. Você só descobre se beija bem, de preferência na lua de mel, um bicotinho, um negocinho, um abracinho, normal.
né? Mas na idade certa. Se eu ver menina aqui de 13, 14 anos, abraçando, eu vou passar no meio, igual um trator. Fazer de conta que eu não vi. Ah, desculpa, irmão. Não dá. Então, a primeira pergunta é crente? Se eu começar a namorar com esse menino, ele vai atrapalhar meu pequeno grupo? Meu discipulado? Refugiados, farol, meu compromisso com a igreja? Vai me atrapalhar? Vai me atrapalhar de ir numa viagem missionária? Esse namoro, esse casamento. Essa mulher gosta de receber gente em casa porque eu vou querer um pequeno grupo quando eu casar com ela. Percebe o tipo de pergunta que Paulo quer que você faça? Mas os meninos não, o menino vai falar assim: você não me ama porque você está gostando mais de ficar com as suas amigas do pequeno grupo do que comigo. Isso é um florzinha, esse cara você foge dele, é um florzinha. Você não me ama, você não quer ficar comigo. Isso não existe. Muito bem, meu amor, é isso mesmo. Vai lá, vai ganhar as meninas para Jesus. E eu vou lá com os meninos ganhá-los para Jesus. É isso que Paulo quer num namoro. Ele não quer que você tenha restrições. Ele quer ajudar você a servir melhor a Deus. Primeira pergunta, é crente? Segunda pergunta, vai me impor restrições? Vai me impedir de servir a Deus? Com o mínimo possível de distração. Que a mulher começa a emburrar demais no namoro, não espera melhorar no casamento não, fica pior. E vice-versa. Não case, não namore com a esperança. A esperança é a primeira que morre quando você põe a aliança no dedo. Ah, não, mas vai melhorar, vai ficar bom. Não melhora. Você tem que fazer o seguinte: com todos esses defeitos, eu vou continuar amando do jeito que é. Aí está certo, aí dá para casar. Aí dá para namorar. Se não mudar nada, tá bom assim. Dou conta disso. É crente, não vai me impedir de cumprir a grande comissão. Não precisa mudar nada, tá ótimo. Se melhorar, bem, se não, glória a Deus. Isso dá certo. Agora, vai mudar, vai... 36. O propósito firme de vida, né? Quem se casa com a noiva faz bem. Verso 39, terminando. Por que você deve ficar solteiro? Porque se você casar, você tem que casar com a seguinte consciência: se você casa em Cristo, é até que a morte nos separe. Ou Jesus volte para estabelecer seu reino. A esposa está ligada ao marido enquanto ela viver. Se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, desde que seja um crente. Então não tem essa de namoro misto. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. Por quê, Paulo? Para ela viver a vida dela para Cristo. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Então, em síntese, qual é a preocupação número 1 de Paulo nesse capítulo? É que se você namorar, noivar ou casar, se essas coisas vão atrapalhar sua consagração ao propósito último, que é a glória de Deus, espalhando Jesus para as nações. Se isso atrapalhar você, Paulo diz, esse namoro, esse casamento está no rumo errado. Perguntas? A maneira como nós nos aproximamos da palavra de Deus, ela faz toda a diferença, né? Uhum. Se eu me aproximo como vendo isso aqui como leis que me impedem de, vai me deixar frustrado. Mas se eu vejo isso daqui como algo que está me trazendo liberdade para viver a vida cristã, né? Porque para Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se estar na carne, ou seja, se não morrer ainda,
vai trazer frutos da missão, ele tem prazer nisso. O ponto da Bíblia é que toda restrição que a Bíblia traz, escuta isso aqui, gente, toda restrição que a Bíblia coloca para nós é para ampliação do nosso prazer em Cristo. Se Deus te restringe em algo aqui, é porque Ele sabe que escapa ar, e a pressão para a alegria em Cristo vai embora. Então, se Ele restringe aqui, é para não escapar ar. Opa, a pressão vai embora. Se a pressão for embora, então o prazer é Cristo e Ele espalhado entre as nações. É aí que a gente tem que encontrar o prazer. Marcos. Eu quero só oferecer uma contribuição na minha... Enquanto o senhor desembrulhava o capítulo 7 de 1 Coríntios, dá para perceber na prática os dons espirituais das quais ele destrincha lá no versículo 14, no versículo 12, dentre os quais o dom da palavra de sabedoria. No capítulo 12 e 14. Exato. E aí dá para, eu que vim de um imaginário pentecostal ultra blaster revelatório, acordava 8 horas da manhã com revelação fluindo na sala de casa. Entendi. Dá para perceber, na realidade, com os pés no chão, o que é palavra de sabedoria. E o que é? Ele mesmo que diz: o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês todos esses descritivos práticos. E dá para se entender, à luz do contexto que você explicou muito bem, de 1 Coríntios capítulo 7, o quanto uma igreja problemática, naquela ocasião, cujo cano não havia sido fechado, precisava dos dons espirituais em massa, para que estancasse esses problemas, né? Na prática dá para perceber. E o insight que eu trago para os nossos dias hoje, vindo dessa realidade do meio pentecostal, e vendo como a revelação ela é tecida, formando o cano no Novo Testamento, é que os problemas não são muito diferentes, mas a diferença é que agora nós temos um cano fechado. Nós temos 27, nós temos os imperativos neotestamentários, sabedoria revelada para aplicar aos nossos problemas hoje. Mas o pentecostal arrumou uma maneira de burlar isso. Ele vai dizer que a palavra, a letra sem o Espírito mata. Pois é. Então ele vai te dizer, esse imperativo canônico, por mais que seja definitivo, não tem vida. Exato. Não adianta. Quando o coração humano quer se rebelar, com ou sem cânon, ele se rebela. E aí... Mas é óbvio, hoje com a revelação como nós temos, é muito mais fácil entender, desde que você se debruce sobre a Bíblia, pedindo a iluminação do Espírito, né? A última frase aqui em relação a tudo isso, eu agradeço a Deus por essa exposição, é que me abriu a mente a perceber o que seria de fato a aplicação do dom de palavra de sabedoria. O que seria? Uma vez que eu tenho contato com a sabedoria revelada, a sabedoria, a palavra do dom de sabedoria, no meu contexto pequeno grupo, identificando problemas práticos, seria aplicar de maneira personalizada o que a Escritura já me revelou. Então, agora, essa sabedoria de que Paulo está falando, qual é o verso aí? Quanta pergunta sobre as moças que ainda não se casaram. Versículo 25 em diante. Mas na verdade a sabedoria, a palavra de sabedoria, ela permeia todo o texto. Todo o texto tem insights próprios dele ali, que se iguala a palavras como o mandamento do Senhor, por exemplo. Essa sabedoria confiável que ele recebeu de Deus para compartilhar com eles, pode muito bem ter sido a experiência de vida de Paulo, à luz de toda a revelação que ele já tinha do Antigo Testamento. Ou seja, Paulo era um homem que não ignorava o seu cotidiano. Sabedoria na literatura sapiencial do Antigo Testamento está ligada a cotidiano. Então essa sabedoria é de um homem, e é aqui que talvez seja de fato tentador pensar nele como um viúvo, alguém que conheceu a vida a dois, os impedimentos, as dificuldades, e por isso ele enfaticamente diria, por isso eu digo, permaneçam como estou, eu sei o que eu estou falando, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá.
Pastor, no versículo 35, Paulo caracteriza o casamento como uma das preocupações da vida. Pensando nisso, o casamento foi instituído por Deus, assim como o trabalho foi instituído por Deus. Em qual nível a divisão de prioridade no tempo torna-se justificada e é desculpada? Assim, uma pessoa mais jovem é focada nos estudos, na faculdade, para poder seguir sua carreira. Mas em que nível a pessoa evitar e postergar dentro do namoro o casamento? Por exemplo, colocar o casamento só ao final da faculdade ou muitos anos depois para conseguir chegar num nível Você de está perguntando em que estabilidade. momento é o ideal saber quando começar o namoro? Não, em que momento seria o ideal finalizar o namoro em relação à carreira? Primeiro focar na carreira e depois pensar em Isso, namoro. exatamente. Se isso é uma acho prática. O seguinte, o ideal para você começar a namorar, vamos lá, para tentar te responder. Eu acho que se você já conseguiu deixar para trás Enem, vestibular, e você se percebe maduro, madura, para iniciar um relacionamento, eu penso que é um bom momento. Ou meados da universidade para o fim, que está próximo de terminar, e aí você já vai ter condição de estar trabalhando de algum modo, de se sustentar, porque hoje, antigamente casava muito cedo. Hoje um moço de 18 anos não está pronto para casar, mesmo que ele tivesse dinheiro. Infelizmente, a cultura, ela infantilizou a gente. Então, a pressão ela é muito grande. Eu não sei dizer em que momento, eu aliaria isso, Jorge, com o seu momento de estudo, de trabalho, porque tem outro detalhe, se você estiver escolhendo a pessoa certa, vocês vão construir juntos. E Eclesiastes vai falar, é melhor serem dois do que um, a paga será maior. Os dois juntos constroem. Então, eu penso que se você deixou para trás o Enem, vestibular, faculdade, está ali mais ou menos encaminhado, trabalho já começando. O melhor dos mundos é você formar e casar, o melhor dos mundos. Então, em que momento você vai conseguir entrar num namoro para formar e casar, sem que esse período coloque você em intimidade que vai te levar à imoralidade sexual? Esse é o grande problema. E a minha experiência, gente, falo isso aqui sem querer ser leviano, eu me converti com 19 anos e vim para a igreja. Nessa igreja havia uma moça aqui com quem eu tentei namorar na época. Eu não cheguei a namorar com ela, em que ela avançou em mim mesmo, num sentido de querer sexo comigo, e eu levei um susto. Eu vim do mundo, nem minhas alunas do mundo me avançaram desse jeito, e aqui dentro da igreja, eu levei um susto. Falei, meu Deus, que desgrama é essa? E jovens da igreja comentando que estavam masturbando. Eu falei, de onde eu vim, ocotô, pão que eu vou. Quer dizer, então, você tem que saber esse momento de eu estou prestes a formar, ou formei, o trabalho meu e dela já garantiria alguma coisa, porque não teria dificuldade vocês, se forem maduros, começar um namoro na meados da faculdade, no início da faculdade, conseguir se manter puros. Não tem regra para dizer não pode, mas se vocês conseguem ir se mantendo puros, e tudo ao redor vai dando indicativos aí de que vocês são sim um para o outro de algum modo, você consegue ir levando isso. Como? Se envolvem com as mesmas coisas na igreja, servem juntos, abençoam juntos, isso são indicativos. Mas a namorada ou a menina não tem muito isso, e reclama que você gosta de ficar estudando para dar aula na EBD de adolescente, você já tem a resposta, não vai mudar. Mesmo que ela seja uma excelente menina e crente e venha dar certo com Marcos, digamos, mas
Não é o seu número. Você calça 39, ela 33. Não... Hã? Seria o julgo desigual, no pé da letra, é incrédulo com crédulo. Mas, esticando o conceito, julgo desigual, a gente poderia dizer isso. A pessoa não ter os mesmos gostos pelas coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são negociáveis, que vocês vão ter que chegar num consenso. Vocês vão ter que se acertar, se ajustar. Depois de 25 anos, a gente ainda, eu e Cris, nos ajustamos. Mas naquilo que é essencial, desde o começo. Tanto que a primeira, quando eu voltei com ela, chamando ela para casar, a dúvida dela era: você me diz que vai para o seminário e quer ser pastor. Eu me vejo nisso. Mas será que eu estou me vendo nisso porque eu gosto de você e quero casar com você? Foi prudente, não pode ser isso. Então isso é prudente. Então nisso em si já revela maturidade, né? Arthur. Pastor, teve uma pergunta aqui que fizeram, que eu achei muito interessante, porque eu vivi isso em relação à amizade entre homens e mulheres. A pergunta foi justamente isso: até que ponto a amizade entre homem e mulher é saudável para os solteiros? E eu lembro da conversa que eu tive, não sei se foi com a Laís ou com o Júnior, que a minha geração, que aqui viveu, não soube lidar com essa questão. Então a gente confundia muito a questão de uma amizade saudável com gostar da pessoa ou querer algo a mais. Eu acho que quanto mais jovenzinho, a tentação vai ser: o menino olha para você, você achar, ele está afim de mim, tanto na cabeça dele como na dela. Na medida em que se amadurece, ou vai amadurecendo, primeiro, você tem que saber olhar para alguém, não apenas com olhos de... Sobretudo se você está caçando namoro ou casamento, com olhos de atração. Mas você vê bondade na pessoa, você vê discrição, você vê caráter de amigo, de amiga. Essas qualidades que são qualidades que sustentam qualquer relacionamento. Atração sexual não sustenta casamento. O que sustenta casamento é amizade, lealdade, que são as virtudes que você tem que aprender a encontrar em alguém o mais cedo possível e construir amizade. É leal, é amigo, é sábio. Então você vai conseguindo fazer isso. Agora, eu acho que é um pouco complicado mesmo uma amizade desinteressada entre homem e mulher. Apesar de que, para ser um bom namoro e vir a ser um bom casamento, só se forem bons amigos. Então é melhor, eu sugeriria, menino ter bom amigo menino e menina ter boa amiga menina. Isso não impede você de ter amigas na igreja e vice-versa, mas com a devida discrição, com o devido respeito, com fugir da aparência do mal e tantas as outras coisas que são necessárias. Então, por exemplo, eu tenho minha grande amiga Cristiane, digamos, eu só saio com ela, só vou no cinema com ela. Não é mais só amigo, isso aí é um homem ou uma mulher. Virou um date, uma corte. Menino e menino consegue fazer, menina e menina consegue fazer, mas... Porque eu acho que tem um clique, por exemplo, aí você casa. Você já pensou, eu estou com uma crise no meu casamento, estou precisando eu vou procurar uma grande amiga minha. Não funciona na prática. Eu tenho que ter um bom amigo de alma, e ela é uma boa amiga de alma. Então, se é assim quando eu estou casado, isso já te diz muito sobre como deve ser enquanto solteiro. Você tem que ter bons amigos, sendo você menino. Você tem que ter boas amigas, sendo você menina. E eu já disse isso na geração de vocês, e eu vou dizer aqui nessa.
É muito mais difícil as meninas acolherem novas meninas do que meninos acolher novos meninos. Mulher parece que espanta a mulher. É complicado, a gente fala do galo do terreiro, mas eu acho que o galo consegue conviver mais com os galizé ao redor do que a galizézinha com as galinhinhas. Parece que... Vocês não notam, mas eu noto. Você sabe quem mais nota quando uma mulher entra no ambiente? É uma outra mulher. Ela olha mesmo. Observa, nota, julga. Então, vamos saber acolher vocês, meninas, porque os meninos não são os primeiros que vão ter que acolher as meninas que estão chegando. Terá que ser vocês, meninas. Acolhê-las, incluí-las. E essas amizades, menina com menina, menino com menino, surgir. E essa amizade, ela tem que ter também certas distâncias. Porque hoje o coração, ele na cultura em que a gente vive, mistura muito essas coisas. Eu gosto tanto dessa minha amiga, será que o que eu sinto por ela é amor? No sentido de relacionar? Entendeu? Isso tudo você tem que tomar cuidado e saber sentir afeição pelas pessoas da maneira correta. É por isso que meninas têm que ter sempre, meninas mais velhas, uma pelo menos, com quem você se abre também. E o menino também. Você precisa ter alguém mais velho que você. Você está com dificuldade em questão de coração e namoro, e conversando com uma pessoa que está na mesma fase da vida que você, tudo bem, não tem problema. Mas vocês duas ou vocês dois vão precisar encontrar alguém que já passou por isso. Esse é o mandato bíblico. Fala, poxa, Arthur, estou assim, 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 o que você acha? Me ajuda? Poxa, Raquel, assim, 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 o que você acha? Me ajuda? E aqui, gente, vou falar sério agora para a gente encerrar, já é 10h15. Nós vamos dificultar ao máximo, no sentido de não deixar você pecar confortavelmente, se você for membro dessa igreja. Pecar você vai, você é uma desgraçada pecadora e eu também. Mas nós não vamos deixar você pecar confortavelmente aqui. Isso significa que de modo sadio, nós vamos procurar levar luz o mais rápido possível para aquele cantinho que a gente percebe que está dando mofo. Nós vamos abrir as cortinas e chamar a luz do sol. Porque você se lembra quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram? Nós vamos ver domingo à noite. Correram e se esconderam, um do outro com folhas e de Deus atrás das árvores. E o que Deus faz com eles? Vem cá, sai do esconderijo. Porque não é escondendo os seus pecados que você vai resolver seus problemas, é expondo-os a Deus em arrependimento. E o nosso papel como igreja é não deixar que um peque diante dos nossos olhos confortavelmente. Nós não somos como Caim que vira para Deus e diz, o que eu tenho com a vida do meu irmão? Nós temos muito com a vida do irmão, e o irmão com a sua e com a minha também. O irmão não tem só o direito, mas ele tem o dever de falar, Leandro, não é porque eu sou seu pastor que você não vai me advertir, que você não vai me ajudar a enxergar um ponto cego. E não é apenas porque eu sou seu pastor que talvez eu faça isso com você, é porque antes eu sou seu irmão e é meu papel, como é o seu papel, chegarmos uns nos outros e dizer, não pode ser assim. Percebe? Deixa eu concluir com essa história. Benjamin Warfield, ele foi um teólogo de renome, foi professor do seminário de Princeton por 34 anos. Ele morreu em 1921. Ele é conhecido por grandes obras, dentre elas a inspiração e a autoridade da Bíblia. É um Benjamin Warfield. Ele se casou em 1876, com 25 anos. Se casou com a Anne e foi passar a lua de mel na Alemanha.
estavam numa carruagem, ou andando no campo, não me lembro. Um raio caiu e atingiu a esposa, N, que ficou permanentemente paralisada. Biógrafos dele dizem que eles não tiveram mais sequer condições de relação sexual. Ele continuou casado com ela, cuidou dela por 39 anos. Ela morreu e foi sepultada por ele em 1915. Ele morreu em 1921. 39 anos. Desde a lua de mel, 39 anos, cuidando da mulher permanentemente paralisada. Ele não podia ficar longe dela por mais de 2 horas consecutivas. Então eles moravam dentro do campus, onde ele ensinava. Ele ia, dava as aulas, corria, cuidava dela, voltava, dava aula. E foi um dos homens que mais produziu livros teológicos e literatura reformada no século XIX nos Estados Unidos. Você estaria preparado para casar com alguém e na lua de mel acontecer isso, você ter que cuidar dela na saúde ou na doença? E aí ele escrevendo sobre Romanos 8:28, termino com as frases dele. Romanos 8:28 você consegue: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, até mesmo sua esposa, na lua de mel, ficar permanentemente paralisada por causa de um raio. Ele escreveu assim: o pensamento fundamental desse texto é o governo universal de Deus. Tudo que chega até você está sob a mão controladora de Deus. O pensamento secundário do texto é o favor de Deus para aqueles que o amam. Se Deus governa a todos, então nada além do bem poderá sobrevir àqueles a quem Deus deseja fazer o bem. Embora sejamos fracos demais para ajudar a nós mesmos e cegos demais para pedir o que precisamos, e só possamos gemer em anseios sem forma, Deus é o autor em nós mesmos desses mesmos anseios, e Deus governará de tal forma todas as coisas que colheremos apenas o bem de tudo o que nos acontece. É dessa visão da providência soberana de Deus que você precisa para atravessar a solteirice, o casamento e a vida. Deus é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas que você colher em Cristo Jesus será para o seu bem. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa moçada e dá-nos graça. Em nome de Jesus. Amém.